Bom, agora vou para Apocalipse 17, versículo 2, o slide 16, que diz o seguinte, sobre essa mulher, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então veja que não está falando apenas, vamos dizer, do Império Romano, não está falando apenas dessa besta de Daniel capítulo 7, de Apocalipse capítulo 13. Não, ela já vem por muitas nações, ela está espalhada em todo o mundo. O versículo 3 de Apocalipse 17, essa mulher ela aparece assentada sobre a besta. E levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então essa besta, de alguma maneira, ela é dominada por essa mulher. Por quê? O Império Romano, ele organizou uma religião, tá bom? Botando exatamente o nome de Roma, né? Igreja Católica Apostólica Romana, mas na verdade o Império Romano, ele é bem mais novo do que essa mulher. Essa mulher vem lá de 1900, 2000 antes de Cristo. E o Império Romano, a própria cidade de Roma, foi fundada ali no 8º século antes de Cristo. Então ela está sentada sobre essa besta, tá bom? E até a besta dos dias de hoje. Nos dias de hoje, o Papa ele exerce um certo poder no mundo que é algo assim espantoso, né? Diz que os Estados Unidos, quando foram fundados, eles fizeram questão de não envolver com nenhuma religião, principalmente pelo que acontecia na Europa. E como havia muitos judeus também nos Estados Unidos, porque fugiram da Europa devido à perseguição, então os Estados Unidos eles não botaram nada de religião quando eles fundaram o país, né? Principalmente quando fizeram a Constituição. Mas com o tempo, aconteceu, o presidente John Kennedy foi um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos católico, tá ok? Mas aconteceu que os Estados Unidos foi tendo uma aproximação e hoje em dia os Estados Unidos têm uma certa aproximação com a Igreja Católica. Então ela está sentada sobre essa besta porque está sobre todos esses países. Um outro representante da besta, o russo Vladimir Putin, ele quer ser líder, né, da Igreja Católica do Oriente, tá bom? Ele quer ser o patriarca, né, o primeiro líder daquela instituição. Então, essa instituição ela está assentada sobre os reis da terra, mas a Igreja Católica não concedeu isso a ele, não. O próximo slide coloca o Apocalipse 17, versículo 6, que diz o seguinte: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Porque realmente você ouvindo, né? Uma mulher que já há quase 4.000 anos está dominando a história da humanidade, tá bom? E a ponto dela estar sentada sobre esse poder político que domina o mundo, mas principalmente ela estava embriagada com o sangue dos santos e o sangue das testemunhas de Jesus, tá ok? Até quando se organizou como Igreja Católica, o que mais aconteceu na história do cristianismo, tá bom? Foi perseguição pela Igreja Católica, ok? O Império Romano em si teve um momento que ele foi mais tolerante do que a própria Igreja Católica. Teve imperadores que eles simplesmente não perseguiram a Igreja. Já a Igreja Católica, ela já surgiu com um problema com os verdadeiros cristãos. Por quê? A Igreja Católica nasceu no século IV, 313, que Constantino vai organizá-la. Ainda no século III, a igreja que estava em Roma já era uma igreja problemática, já andava meio desviada e foi inclusive excluída pelos pastores das outras igrejas do mundo. Por quê? Porque ela adotou o batismo infantil. O batismo infantil já vinha dos pagãos, porque os pagãos eles batizavam suas crianças, às vezes até passando pelo fogo, marcando com fogo. Então, antes mesmo de nascer a Igreja Católica, o bispo de Roma, ali próximo do ano 230 da era cristã, ele instituiu essa doutrina.
E essa doutrina que ela parece inocente, eu falei no vídeo de ontem, vou repetir, mas não é, porque ela tira o testemunho de Jesus Cristo, o testemunho consciente, porque o homem, quando ele reconhece os seus pecados e quer mudar de vida, a ordem bíblica é ele dar um sinal público, batizando-se em águas. Ele, com esse batismo, ele está testemunhando os seus pecados e que Jesus é o seu Salvador. Com o batismo infantil, o que acontece? O homem nunca dá esse testemunho. Tem até algumas denominações ou católicos que falam, né? Ah, não, mas lá na Igreja Católica ele dá um testemunho quando ele é adulto. Não é a mesma coisa, porque a ordem de Jesus é que esse testemunho seja dado no momento do batismo. Bom, então, todas as igrejas que não aceitavam o batismo infantil, eles eram perseguidos agora pela Igreja Católica. Agostinho mesmo, tá bom? Ele foi um que deu o aval, incentivou para que a Igreja Católica perseguisse e matasse todos os grupos religiosos, tá bom? Todos os cristãos que não aceitassem o batismo infantil da Igreja Católica e outras doutrinas que ele estava estabelecendo, tá bom? Então, os cristãos, as testemunhas de Jesus, a Igreja Católica está embriagada com o sangue dos cristãos. Essa mulher está embriagada do sangue dos cristãos. E também do sangue dos israelitas, né? Mesmo no Antigo Testamento, essa mulher já perseguia através da Babilônia, do Egito, essa mulher estava lá no Egito, ok? E essa mulher já perseguia os cristãos, os santos do Antigo Testamento, no caso, os israelitas. E no Novo Testamento ela persegue tanto os cristãos quanto os israelitas, porque os israelitas, eles hoje são perseguidos pelos islâmicos, né? Mas os islâmicos, até quando eles tomaram Jerusalém, eles não criaram problemas para os israelitas, tá bom? Eles chamavam até os israelitas de o povo do livro, porque como eles seguiam o Antigo Testamento, né? A Tanakh, que falava também de Moisés, então os islâmicos falavam, não, eles têm uma semelhança conosco, e chamavam os israelitas de povo protegido. Só tinha que pagar um imposto extra para também viver bem no império, mas não tinha problema com os islâmicos. Já os católicos, quando invadiram Jerusalém e expulsaram os muçulmanos, os judeus sofreram mais com os católicos do que com os islâmicos. Ou seja, a Babilônia apocalíptica, ela é, sem sombra de dúvida, pior do que o islamismo nisso. Na Segunda Guerra Mundial, existe até evidências de que o Papa ele apoiou a perseguição de Hitler. Inclusive, Hitler escreveu uma carta a ele, né, ao Papa, falando, né, que ele estava, vamos dizer, propondo ali uma solução final para aquilo que a Igreja Católica vinha tentando fazer há muito tempo, que era exterminar com o povo judeu. Ok? Então, não existe outra instituição que se cumpra tão bem esse versículo de Apocalipse 17, versículo 6, como a Igreja Católica. O versículo 19, a sua queda. E outro anjo seguiu dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição, que contaminou a todas as nações, tá bom? Para mostrar que ela realmente, a Igreja Católica surgiu recentemente, mas ela é continuação dessa mulher que surgiu lá na Babilônia. Apocalipse, capítulo 17, versículo 16, vai falar sobre a sua queda. Diz aí, e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta, e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne, e queimarão no fogo. Bom, por que, tá bom? O anticristo e a besta que sobe do mar vão querer destruir a Babilônia apocalíptica, vão querer destruir, nesse caso, a Igreja Católica. No slide 21, eu coloquei aí 2 possibilidades, tá bom? Amanhã, no último dia dessa escola bíblica, eu vou falar sobre o anticristo. E um dos pontos importantes lá tem que ser antecipado aqui para poder responder essa pergunta. O anticristo, na primeira parte da grande tribulação, ele estará enganando a humanidade.
Mas na segunda parte, tudo indica que ele vai realmente se declarar, tá bom? Como um filho de Satã mesmo, e vai apresentar à humanidade a seguinte teoria: olha, nós temos que reagir contra o Deus da Bíblia e contra o juízo que ele falou que vai trazer contra a humanidade. Então o anticristo não vai querer que se fale no Deus da Bíblia. A igreja foi tirada da terra. Os cristãos que estavam fracos e não foram arrebatados, eles serão mortos. Ressuscitam lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Então, o restante que vai estar falando da Bíblia serão dois, né? A Igreja Católica, que mesmo sendo a grande Babilônia, fala de um Jesus vencido, mas o anticristo vai exigir que ela pare de falar. E Israel vai ser a segunda parte ainda hoje, que eu vou estar falando que o anticristo vai estar trabalhando contra Israel. Então o anticristo não aceitará que se fale no Deus da Bíblia. Por isso ele derruba a Igreja Católica. E também por causa das riquezas da prostituta. Porque, irmãos, talvez não exista no mundo um banco tão rico quanto o Banco do Vaticano. A riqueza do Banco do Vaticano está espalhada por todo o mundo, em terras, né? A Babilônia apocalíptica domina no mundo todo.